Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web. Na aula de hoje eu quero falar sobre Arrays. Vou escrever aqui para quem nunca estudou Arrays na vida, nunca viu Array em nenhuma linguagem de programação, então eu vou explicar o que é uma Array. Uma Array a gente pode pensar como se fosse uma lista de elementos. E eu estou usando essa palavra elementos não como elementos HTML, mas de uma forma bem coloquial mesmo. Uma lista de qualquer tipo de elementos JavaScript. Vamos ver isso no código para ficar mais claro. Aqui eu tenho um projeto de uma página HTML. Essa página HTML tem um arquivo CSS e um arquivo de JavaScript. Nessa aula eu vou só utilizar esse arquivo de JavaScript. Então vamos definir esse objeto do tipo array, que é uma lista. Vamos lá. Vou criar uma variável que eu vou chamar de lista, para a gente lembrar que uma array é uma lista. E eu defino essa array com colchete, certo? Se eu fizer isso aqui, eu estou definindo uma lista sem elemento nenhum. Uma lista vazia, certo? Como se fosse um conjunto. Mas existe uma diferença para o conjunto e eu vou dizer qual. Vamos primeiro definir uma lista que não seja vazia. Uma lista com 3 elementos. 5, 10 e 15. Pronto. Agora eu tenho uma lista com 3 elementos. Ou melhor, eu tenho uma array com 3 elementos. Vamos ver isso no console log. Console log dessa variável lista. Ele vai nos mostrar a nossa array. Eu vou aqui botar o go live para rodar a página HTML e vou lá no inspecionar e vou clicar em console. Veja, ele está dizendo essa variável lista é uma array com 3 elementos. E aí eu vou dizer porque isso não é um conjunto. Não sei se você lembra, mas um conjunto em matemática, eles são elementos que não têm uma ordem, certo? Banana, maçã e uva, num conjunto, é a mesma coisa que uva, banana e maçã. Não importa a ordem. Já numa array ou numa lista, importa a ordem, certo? O elemento 5, ele é o primeiro elemento da array. Então, ele está no local 0. O elemento 10, ele é o segundo elemento da lista. Ele está no local 1. O 15 está no local 2. Tem essa peculiaridade de arrays, não só em JavaScript, mas na maior parte das linguagens de programações, arrays começam a contar do 0. Certo? O primeiro elemento está em 0, o segundo está em 1, o terceiro está em 2. E qual é o tamanho dessa lista? O tamanho é 3, né? Porque o tamanho realmente pega a contagem de elementos. Então o tamanho é sempre maior do que o índice, e é essa posição aqui, o 0, 1 ou 2, a gente chama de índice ou index do elemento. Então o tamanho é sempre o último mais 1. Então aqui está criada uma lista. Vamos criar uma outra lista aqui, só para ver um outro exemplo, lista 2. E agora eu vou botar como eu tinha começado, lista 2. O que é isso? Isso é uma array, só que é uma array vazia. Olha só, ela é vazia. Qual é o tamanho dela? 0. Ela não tem elemento nenhum. Vou criar mais uma lista aqui, let lista 3. Agora vou misturar tipos diferentes. 5, 10, um texto, true. True é verdadeiro, certo? É um tipo primitivo de JavaScript chamado booleano, que pode ser verdadeiro, true, ou falso, false. Se eu vier aqui em console log lista 3, certo? E ver, pronto. Essa lista, essa array, agora tem 4 elementos: 5, 10, um texto e true. O que eu posso fazer com uma array? Várias coisas. Primeira coisa que a gente tem que ver é como é que a gente pega um elemento específico da array.
Vamos dizer que eu quero um elemento específico. Vou chamar array e vou deixar só uma lista para a gente não confundir. Vou botar só essa lista aqui. Pronto, apaguei as outras. Vamos dizer que eu queira pegar este elemento aqui, um texto. Como é que eu faço? Eu coloco o nome da minha array, da variável que leva a array, né? E eu digo o índice onde está o elemento. Qual é o índice onde está esse elemento chamado um texto? É o 2. Já até eu ia passar um. 2. Por que é o 2? Porque começa do 0. 0, 1, 2. Isso é um erro muito comum para quem está começando, esquecer que conta-se a partir do 0. Se eu der um console log elemento, vai trazer um texto, certo? Se eu for para o 3, vai trazer true. E se eu for para o 4, o que você acha que ele vai me retornar? Vai me retornar undefined, indefinido, porque não tem nenhum elemento no índice 4, certo? Eu posso alterar os elementos de uma lista? Posso. A qualquer momento eu posso alterar os elementos de uma lista. Então vamos separar aqui. Pegar um elemento, não o elemento, um elemento de uma array. Eu falei lista, às vezes eu falo lista sem querer, mas eu quero dizer uma array. Pegar o elemento de uma array, a gente coloca a variável que está recebendo a array, nessa variável aqui representa a array, ela é um objeto JavaScript e entre colchetes o índice, para alterar o elemento de uma array. Eu coloco a variável, certo? A array, e aqui o índice do elemento que eu quero alterar. Vamos dizer que eu quero alterar esse um texto. Ele está no 2, né? Eu quero agora mudar de um texto para novo texto. Pronto. Eu alterei o elemento que está no índice 2 da minha array. Vai ser novo texto. Como é que a gente pode ver isso? Se eu der o console log novamente, veja, agora está novo texto. Ok? Eu preciso manter o tipo, ou seja, eu só posso trocar strings por strings? Não. Se eu alterar o índice 3, que é true, eu vou estar alterando o tipo também. Antes era true, agora é novo texto. E por aí vai. E o que acontece se eu alterar um índice que não existe ainda? Por exemplo, se eu colocar lista 10 igual a true, eu vou incluir um novo elemento lá no índice 10. O que vai acontecer? Console log lista. Ele vai ser incluído lá no índice 10. Certo? O índice 10 agora tem o elemento true. E como eu falei, o tamanho da lista agora ele é 11, porque o tamanho é sempre um maior do que o último índice. E se eu pegar o elemento 5, ou melhor, o elemento que está no índice 5, o que ele vai me dar? Vamos ver. Console log lista 5. O que vocês acham que vai me retornar? Vamos pensar um pouquinho. Undefined, indefinido, porque eu não defini esse índice, né? Eu não defini nenhum elemento neste índice. Então, ele está indefinido, mas o tamanho da lista, o tamanho da array é 11. Ela não aumenta de 1. Se eu criar se eu definir um elemento no índice 100, o tamanho da lista automaticamente vira 101. Certo? Uma array tem diversos métodos. Veja, se eu colocar um ponto aqui, o Visual Studio me traz vários métodos possíveis e uma propriedade. Tá? Lista é um objeto, é uma array, e objetos têm propriedades e métodos. Nesse caso, ele tem uma propriedade que é o length, que é o tamanho da lista. Se eu der aqui um console
log o tamanho da array é, concatenando, ele vai me dizer, o último que eu criei foi o 10, se for 10, então vai ser 11. O tamanho da array é 11. Vamos ver apenas dois métodos de uma array. Existem vários. Se você for pegar um curso de JavaScript, ele vai ter várias aulas sobre array, vai explicar método por método, mas eu acho que não vale a pena fazer isso agora, porque quando você aprender o último, já esqueceu do primeiro. Então vamos ver dois dos mais importantes, talvez, dos mais utilizados. Um deles é para adicionar um elemento à minha array, né? Ele vai adicionar onde? Vai adicionar no último da array, certo? Vai criar um novo. Então aqui no caso, como ela tem 10, ele vai criar ele vai colocar um elemento novo do índice 11. Como é que a gente faz isso? Lista.push. E o que eu vou colocar aqui? Não sei, vou colocar um número 105, certo? Vamos dar agora um outro console log na lista, depois de colocar esse novo elemento, e veja, o tamanho era 11, passou para 12, e esse novo elemento está no índice 11, que até então o último índice era o 10, ele colocou no 11. Para retirar, para excluir o último elemento de uma array, a gente usa o método pop. E aí o pop, a gente não passa nenhum valor, porque vai tirar o último. Então ele vai tirar esse que eu acabei de criar, né? O 105. Vamos ver, console log lista. Pronto. Ó, ele tinha 11, eu dei um push, foi para 12, eu dei um pop, voltou para 11, certo? E os outros métodos, vários outros métodos, a gente vai aprender ao longo do curso. Eu só quero agora mostrar uma coisa para vocês, vou voltar aqui para a nossa lista original, e uma forma de iterar, certo? Percorrer uma array. A gente pode fazer isso usando aquele loop chamado for, que a gente tinha visto 2 aulas atrás. Vamos lembrar como é que a gente usa o for. O for, a gente tem que passar 3 pedacinhos de código. Primeiro, definimos uma variável, que vai ser a variável que vai percorrer alguma coisa, certo? Vai percorrer esse for. Então, let a variável i, só para dizer que pode ser qualquer variável, posso botar j ou mesmo João, não tem problema, o nome eu escolho. Seja João igual a 0, e agora eu tenho que dizer até quando eu vou executar esse bloco de código, certo? Meu critério de validade. E qual é? O critério de validade é que João tem que ser menor que algum número. E qual vai ser esse número? Vai ser o tamanho da lista, certo? Porque eu quero que João valha para 0, para 1, para 2, para todos os índices da lista até ele chegar ao último. E o último é sempre um menor do que o tamanho da minha array, no caso da variável lista. Por último, João mais para adicionar 1 ao João em cada iteração. É feio botar um nome como João, então geralmente a gente coloca I, J e por aí vai. Vamos utilizar J, tá mais bonito assim. Se quiser dar um espaço também não tem problema. Então o que você vai fazer? Ele vai primeiro executar esse bloco de código com J igual a 0, depois J igual a 1, depois J igual a 2, até qual é o meu length? Meu length é 4, então até J igual a 3, que é exatamente o último elemento da lista. Então vamos aqui dar um console log lista, e o que eu coloco aqui? 0, 1, 2, eu coloco J, porque cada vez que ele fizer uma rodada nova, J muda, né? J começa com 0, passa para 1, passa para 2 até 3, certo? Vamos ver lá, olha só, 5, 10, um texto e true. Então eu queria mostrar que o for
é muito útil para você iterar um array. Existem formas mais modernas de fazer isso. Existe o for each, por exemplo, que você pode utilizar também, principalmente para objetos. Bom, a lista é um objeto, o array é um objeto. Existem outras formas de fazer isso, mas você vai encontrar esse for em várias linguagens de programação e ele também é muito utilizado para iterar esses objetos que têm mais de um item, tipo um array. Então é isso, espero que tenham aprendido alguma coisa. Se não ficou tão claro ou se não entendeu tão bem, não tem problema. Array é um assunto um pouquinho complicado, mas a gente aprende na prática e com o tempo vai se tornar bem mais simples, certo? Até a próxima aula, obrigado.